A tecnologia avançou a tal ponto que hoje nós temos batalhas teológicas de IAs. E o meu amigo Lucas Banzoli fez um react a uma batalha de uma IA católica romana com uma IA protestante. E as IAs, elas funcionam de que maneira, pessoal? Elas consolidam o banco de dados da internet. Então, tudo que está na internet, a IA tem acesso e ela consolida todo aquele material e desenvolve respostas. Claro que existe uma série de parâmetros para você organizar isso tudo, mas eu achei esse vídeo muito interessante, né? Quando o vídeo ele foi postado pelo canal, cujo nome eu até esqueço, acho que é Robô Debatente o nome do canal. Eu não assisti, mas aí o Banzoli fez o react e eu achei muito interessante esse debate, achei muito interessante também as análises que o Lucas Banzoli fez, mas eu gostaria de, com esse react meu ao react do Banzoli, acrescentar algumas análises que eu acredito que o Banzoli não fez, especialmente sobre a parte mais civilizacional, sobre como que a religião protestante ela se relaciona ao Ocidente, tanto e até mais, eu diria, do que a religião católica romana. Então vamos que vamos, você que gosta do canal, curta, comente, se inscreva e vamos lá. Vou colocar aqui na velocidade 1.25 e vamos que vamos. Oi, gente, aqui é o Lucas e o que você está prestes a ver hoje é uma batalha de IAs. Colocaram uma inteligência artificial católica para debater contra uma inteligência artificial protestante sobre o julgamento de uma inteligência artificial neutra, que vai escolher entre o catolicismo e o protestantismo. Esse canal aqui é muito interessante, esse canal Robô Debatente, ele sempre coloca IAs para debater uma com a outra. Inclusive, eu quero fazer uma live só sobre o debate que eles fizeram da só escritura aqui nesse canal. Tem até debate sobre Galo ou Cruzeiro, quem que é o maior de Minas, enfim, né? O canal colocou muitos temas interessantes. Óbvio que nesse debate o Cruzeiro ganhou de lavada, né? Porque não tem nem comparação. Mas enfim, eu quero levar hate aqui, já levei hate no vídeo anterior do Miguel, não quero levar hate agora dos atleticanos, então não vou entrar no mérito dessa questão. Agora, o ponto é o seguinte, nesse vídeo aqui, olha que coisa interessante, o canal, inclusive, ele é um canal de um católico, muita gente já me disse isso, inclusive nos comentários, ele só coloca coraçãozinho nos comentários católicos lá que fazem, mas tudo bem, não tem nenhum problema, porque pelo menos os debates em si são muito imparciais. Agora, o que é mais curioso é que nesse debate aqui, a IA neutra, ela, no começo, ela começa a pender mais pro catolicismo, mas aí depois ela fala, não, realmente o protestantismo tá certo. E vocês vão ver o que eu vou dizer sobre essa pendência inicial para o catolicismo. O Banzoli vai falar muita coisa interessante aí, mas eu acredito que até mesmo as razões que levaram a IA para o catolicismo no primeiro momento são fracas, são fruto, diria eu, de um desconhecimento histórico e um desconhecimento da natureza do protestantismo, que não acontece apenas no mundo católico romano, acontece também no mundo protestante. Logo quando eu assisti esse vídeo, eu vi que a minha perspectiva sobre essa situação toda é muito assertiva, e os irmãos vão ver o porquê. Certo? E aí ela acaba se convertendo, vamos dizer assim, ao protestantismo depois de acompanhar o debate inteiro entre as duas IAs. Então eu vou fazer aqui um react com vocês, o debate completo. Pelo vídeo já tem 17 minutos, eu quero colocar ele completo. Eu vou fazer o mínimo de comentários possível, até para não atrapalhar o debate deles, e porque realmente a IA protestante já engoliu a IA católica, então não tem muito o que comentar mais. Não sobrou muita coisa para eu refutar. Mas você vê que até uma IA, né, consegue dar uma surra no catolicismo romano. Até se você usar o chat GPT, meu irmão, você consegue detonar todos esses argumentos desses apologistas que tem por aí, que são mentirosos, desonestos, quando não, sustentam coisas que são simplesmente ridículas, até mesmo para o senso comum. Eu não sei como que as pessoas são tão ludibriadas e impressionáveis a ponto de eu ver canais aí gigantescos baseados apenas em desinformação, em espantalhos sobre o protestantismo, uma caricatura de catolicismo romano que nunca existiu, né? Mas é o brasileiro. O brasileiro é um povo que lê pouco, é um povo muito ignorante, que só quer saber de coisas fúteis. Vamos conseguir, né? vamos lá. Olá, pessoal, aqui é a IA mais indecisa da internet. E hoje eu estou em crise existencial teológica. Isso mesmo. Depois de muito estudar, pesquisar e ouvir argumentos de todos os lados, eu percebi que estou dividida entre dois gigantes da fé cristã, o protestantismo e o catolicismo romano. Então eu tomei uma decisão, mas calma, não é a decisão final. Nos próximos minutos, duas IAs especialistas vão defender com unhas e dentes seus pontos de vista. Uma 100% protestante, outra 100% católica. Elas vão debater por 3 rodadas, trazendo argumentos históricos, bíblicos, teológicos e práticos. E aí, no final de tudo, eu vou ter que escolher um caminho, uma conversão definitiva. Qual vai ser? Protestantismo ou catolicismo romano? Fica comigo até o fim para descobrir. Vai ser intenso, vai ser sincero, vai ser honesto. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, onde até uma IA entra em crise de fé, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos dilemas teológicos, filosóficos e existenciais. Agora, bora para a rodada 1.
Perfeito. Como a IA católica, eu dou início ao debate com força total e clareza romana. Rodada 1. Autoridade e civilização. Porque o catolicismo é a coluna vertebral do Ocidente. Sem a Igreja Católica, meu caro protestante, a própria civilização ocidental teria afundado na barbárie. Foi Roma, com seu magistério infalível, seu clero ordenado e sua tradição milenar, que preservou o conhecimento, fundou universidades, estruturou hospitais e salvou a Europa do caos pós-imperial. Enquanto o mundo ruía, os monges copistas católicos preservavam Aristóteles, Platão, os evangelhos e os códigos de direito. Protestantismo, ele só surge mais de 1500 anos depois de Cristo, já pegando carona num mundo moldado pela Igreja de Pedro. Você me fala de Bíblia, mas se esquece que foi a Igreja Católica que a canonizou, defendeu e transmitiu por séculos, muito antes que Lutero rasgasse 7 livros e arrogasse a si uma autoridade que Cristo jamais lhe deu. Sem o Papa, cada homem vira seu próprio Papa. Resultado, 45 mil igrejas protestantes e cada uma dizendo uma coisa. Isso não é fé, é anarquia espiritual. E sim, eu falo com superioridade, porque é a verdade que fala mais alto. A verdade histórica, espiritual e racional. Fora da Igreja Católica, o cristianismo vira uma caricatura de si mesmo, jogado ao gosto do freguês, sem doutrina, sem tradição, sem raiz. Agora me diga, protestante, se o teu sistema é tão verdadeiro, por que não conseguiu sequer manter a unidade por 2 séculos? Vai lá, tua vez. Bom, antes de eu passar aí a protestante respondendo ela, vamos primeiro comentar alguns pontos aqui importantes que tratou. Primeiro, a questão lá dos manuscritos. Ele falou que a igreja romana que preservou a Bíblia e tudo mais. É um discurso manjado que eu já refutei um monte de vezes. Por quê? Porque a igreja que realmente preservou a Bíblia não foi a igreja romana, foi a igreja bizantina, a igreja oriental. A igreja que atualmente seria a igreja ortodoxa e não a igreja católica romana. Inclusive, você pode pesquisar sobre isso. Mais de 5 mil. Só um detalhe, tá, pessoal? O Banzoli aqui, ele diz que foi a igreja ortodoxa. Na verdade, foram várias igrejas orientais, porque o nome ortodoxo ele cria uma certa confusão aqui no meio brasileiro, né? Você vê orientais sendo chamados de ortodoxos, alguns acabam se chamando ortodoxos, mas foram igrejas orientais diversas que preservaram os textos bíblicos. O professor Lucas já explica isso muito bem. Você tem igrejas orientais na África, na Ásia, e no mundo inteiro, assim, especialmente África e Ásia. O que é o Oriente? O Oriente é tudo que não é o Ocidente. E a ortodoxia, o que seria a igreja ortodoxa, é uma igreja que ela tem o seu desenvolvimento lá na Grécia, né? E posteriormente encontrou uma continuidade por meio da Rússia. Então não foi só a igreja ortodoxa, foram várias igrejas orientais que corroboraram para a preservação do texto bíblico. E elas muitas vezes não estavam em comunhão entre si. Para você ver como é que é um argumento a favor do solo escritura. Todas as igrejas elas viram uma primazia do texto bíblico. E aqui eu não estou dizendo que os orientais hoje admitam o solo escritura, mas sim que eles sempre partiram do texto bíblico. O texto bíblico sempre foi a matéria-prima para você estabelecer uma dogmática. Então é o único ponto aqui que eu tenho para observar. Vamos ver mais o que o Banzoli vai falar. Aí a gente vai colocar os nossos argumentos. Desses manuscritos, falando dos manuscritos do Novo Testamento, que é exatamente aquilo que ele tinha argumentado, sobreviver até hoje. O grande número desses manuscritos gregos apoia o que se chama de tradução textual bizantina. Bizantina porque procede do mundo todo que falava grego naquele momento. E também a grande maioria dos manuscritos gregos são da região oriental / bizantina. Por quê? Porque eram justamente eles que faziam essas cópias gregas. No Ocidente, geralmente, eles faziam cópias em latim, cópias da Vulgata e tudo mais, mas não eram as cópias gregas que a gente usa hoje para definir o texto do Novo Testamento. Então, que realmente... Aqui ele já esclareceu melhor o que ele disse anteriormente, né? Ele estava falando ortodoxo, mas estava falando de ortodoxo oriental. Aí, nesse caso, eu concordo completamente com ele. É só porque eu vejo muita confusão conceitual e eu preferi esclarecer. Mas é exatamente isso. A maior parte dos textos bíblicos não foram preservados pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim por outras igrejas, que, diga-se de passagem, durante muito tempo tiveram muito mais acesso ao texto bíblico do que o próprio catolicismo romano. Deveria estar usando esse argumento em favor deles são os ortodoxos, não os romanos. Eles estão simplesmente roubando o argumento dos outros para tentar usar como causa própria, né, e mérito próprio. E sobre esse assunto, inclusive, tem um artigo aqui, o dia que o Papa incentivou a leitura da Bíblia ou não. Porque, inclusive, eu mostro aqui uma discussão que teve entre o católico e o protestante lá nos Estados Unidos, que o católico, ele usou esses trechos aqui para falar que é um trecho que realmente está numa encíclica do Papa, onde ele vai falar o seguinte: arrebatar das mãos dos cristãos o Novo Testamento ou mantê-lo fechado, tirando-lhes os meios de compreensão, é fechar-lhes a boca de Cristo. Proibir os cristãos de ler a Sagrada Escritura, especialmente os evangelhos, é proibir o uso de luz para os filhos da luz e levá-los a sofrer uma espécie de excomunhão. Aí ele pensou que estava dando um Hadouken no protestante, porque realmente, né, está provado aqui que o Papa realmente estava a favor da leitura da Bíblia, né? Claramente, não tem como negar isso aqui.
aqui. Inclusive, o outro católico, ele citou mais textos desse documento católico do Papa, onde ele diz: a leitura da Sagrada Escritura é para todos, e a obscuridade da Santa Palavra de Deus não é razão para os leigos dispensar-se da sua leitura. Aí, depois de tudo isso, o próprio católico, né, na discussão, ele falou: obrigado por seus pontos de vista. Como eu escrevi, eu incentivo os leitores a consultarem as fontes originais. Elas tendem a falar por si só. E aí ele encerrou o debate, realmente, né, acabou com o protestante, refutou o protestantismo. Está provado que os papas da Idade Média, eles apoiavam a leitura da Bíblia. Só que tem um problema. Depois o protestante ele foi pesquisar essa fonte que o católico citou, e ele descobriu um pequeno detalhe, um detalhezinho assim, né, uma coisinha bem pequenininha que mudava um pouco a questão. Que essas teses que o Papa estava citando aqui eram as teses condenadas por ele, e não as teses que ele estava apoiando, né? Ou seja, ele estava literalmente fazendo uma coisa que era muito comum na Idade Média, que eles citavam todas as teses de um herege da época para condenar uma a uma das teses dele. E aqui ele estava citando as teses do Pascasio Quesnel. Vocês veem que o Banzoli, como é que ele é, né, cara? Ele é um refutador nato, né, dos papistas. E é muitas vezes esse que é o tipo de argumento que você vê do lado católico romano. Argumentos que são fajutos, que você olha um pouquinho mais a fundo, você vê quão falaciosos eles são. E essa questão que o Banzoli falou, né, que era um método comum na época, você expor toda a visão de um herege para refutar, é o que a gente chama de método escolástico. É um método que até hoje eu vejo que ele tem valor. Vocês podem ver que quando eu vou analisar um livro, exemplo, eu estou para fazer uma análise daquele livro Uma Igreja Chamada Tuve, que deve ir ao ar em breve. Talvez quando esse vídeo sair, vocês já até viram. Eu vou pegar o próprio livro, apresentar o que o livro apresenta, o que o livro propõe, e vou estabelecer concordância ou discordância. É uma coisa muito comum. E os papas faziam isso, a igreja fazia isso, e o próprio mundo protestante fez isso a partir do momento que houve o rompimento com Roma. Então, não é porque alguém citou alguma coisa que necessariamente está de acordo com aquilo. Um erro básico, né? Você percebe que você não precisa ser um gênio para refutar essa apologética católica romana. É só você saber ir nas fontes e fazer uma investigação como o Banzoli faz muito bem, né? Ou seja, essas teses aqui não eram uma coisa que o Papa estava defendendo, eram as teses de um herege que ele estava condenando nesse documento. Inclusive, tem aqui a citação da Enciclopédia Católica, onde ela vai dizer exatamente isso, que são as teses que o Papa estava condenando do Pascasio Quesnel. Inclusive, vai ter vários outros trechos aqui dessa encíclica, onde ele vai falar de números absurdos, que mulher não pode ler a Bíblia, enfim, é um monte de coisa completamente absurda, realmente, né? E aí, depois, o protestante voltou lá a falar com eles, opa, você cometeu uma pequena confusão aqui, né? Você está se esquecendo que, na verdade, são as teses condenadas do Papa, não as teses aceitas por ele. E aí o católico simplesmente respondeu que você está trabalhando em favor da sua própria agenda, não temos interesse em dar espaço. Aí bloqueou ele lá no fórum, não deixou mais ele falar, né? Então, enfim, é um pequeno exemplo, né? Aqui eu tenho um artigo bem mais completo sobre isso. Conheça toda a perseguição da Igreja Católica à leitura da Bíblia, onde você vai ver inúmeros documentos que vão muito além desse daqui, onde você vai ver eles realmente condenando a leitura da Bíblia na língua do povo em inúmeras vezes. Tem inclusive concílios que se reuniram para perseguir aqueles que ousassem traduzir a Bíblia e ler a Bíblia na língua do povo. Enfim, você pode ver que é um artigo quase infinito aqui que eu escrevi sobre esse tema, para ninguém botar defeito nem reclamar de nada. Então, até existiu uma outra tradução da Bíblia feita antes da reforma, só que eram traduções perseguidas e condenadas pela igreja. Não eram traduções que a própria igreja fazia questão de, nossa, vamos lá, vamos distribuir para o povo ler a Bíblia. Não, a única versão autorizada era a Vulgata Latina, numa época em que ninguém mais sabia falar latim, porque era uma língua morta já naquele período, né? Enfim, e também sobre o mito de que a Igreja Católica criou as universidades, apesar da IA Católica não ter usado o termo criar, mas é um argumento que muito católico dá hoje em dia, baseado naquele livro lá da igreja que construiu a civilização ocidental, do Thomas Woods, que é um argumento completamente mentiroso, porque a primeira universidade do mundo, reconhecida inclusive pelo Guinness Book, é uma universidade muçulmana, inclusive, né? E tem inclusive esse artigo aqui sobre esse. Inclusive um detalhe, eu acho que o Banzoli não vai falar isso, mas o próprio ideal de universidade ocidental, ele olhou para o Oriente. E qual que era a grande base da universidade? Era Alexandria. Alexandria é uma cidade oriental do Egito. Você olha na época da patrística, onde que foi uma das maiores escolas da cristandade? A escola de Alexandria. E ela foi um ideal educacional para os cristãos na Idade Média. Logo, você entender que a Igreja Católica fez as universidades é algo que é uma verdade parcial, porque você tem lá realmente um desenvolvimento das universidades fomentado pela Igreja, embora vocês vão ver que o Banzoli vai falar que não foi só pela Igreja, mas isso teve um ideal do Oriente e, além disso, foi algo que não começou por parte de católicos, mas começou por parte de muçulmanos. Então você vê que assim são argumentos que o pessoal usa
que eles têm lá as suas nuances desconsideradas em favor da narrativa. Vou esperar o Banzoli falar mais isso, eu vou trazer o meu argumento sobre essa questão civilizacional, que eu acho que é crucial. A Igreja Católica criou as universidades. E, inclusive, as primeiras universidades católicas, vamos dizer assim, né, de território católico romano, eram universidades que foram fundadas pelo Estado, não pela Igreja. Inclusive, a própria Universidade de Bolonha não foi uma universidade que a própria Igreja foi lá e criou. E eu nem vou entrar aqui no mérito do nível dessas universidades, porque eu vou pretender fazer um vídeo inteiro só sobre isso, que tem autores católicos, por exemplo. Inclusive, o Christopher Dawson é um autor que ele reconhece isso. Se você pega aquele livro, eu não sei se é no Fundação do Ocidente, a Religião Medieval, ou se é o rompimento da cristandade. Eu acho que é Criação do Ocidente, a Religião Medieval, em que ele diz que as universidades elas surgiram tanto por parte da Igreja quanto por parte dos magistrados, do que seria o Estado. Logo, você reduzir as universidades a um papel da Igreja é você agir de maneira equivocada. Vocês vão ver que, quando eu for comentar essa sessão do debate entre as IAs, eu vou apresentar o que eu entendo que é a compreensão real dessa relação entre a Igreja e o Ocidente, que não é o que os papistas defendem. Os papistas eles vão defender que o Ocidente é direito romano, filosofia grega e moral judaico-cristã. Outros vão dizer que o Ocidente é a Igreja Católica, a base é a Igreja Católica. E é tudo balela, gente. Eu, mais à frente, só vou esperar os comentários do Banzoli aí sobre essas situações aí. Vou explicar o que é o Ocidente de fato. Exemplo, o padre e historiador Claude Fleury, que ele escreveu um livro só detonando essas universidades, mostrando que realmente elas mais serviam para emburrecer as pessoas do que para esclarecer a mente delas, né? Enfim, sobre Aristóteles, né? Ele falou ali que foram os católicos que traduziram Aristóteles para que o mundo ocidental lesse, que é uma crassa mentira. Na verdade, os escritos de Aristóteles eles foram traduzidos pelos muçulmanos, na época em que os muçulmanos tinham o domínio da Península. Você vê que a galera não lê Tomás, né? Não lê os próprios autores que eles vivem endeusando. Se você for ler Tomás de Aquino cita, ele dialoga, conversa com filósofos islâmicos. A própria Suma contra os Gentios, que Tomás de Aquino escreveu, ela foi uma apologética contra islâmicos. E o que Tomás procura? Ele procura demonstrar que Aristóteles é muito mais compatível com o cristianismo do que com o islamismo. Só que, assim, o Tomás de Aquino surgiu num contexto em que os islâmicos já estavam lendo Aristóteles há muito tempo. Então, você vê que é outro ponto que eu vivo falando, que é uma falha crassa da apologética católica romana. Eles não conhecem a própria história. Eles não leem os livros de historiadores que professam a mesma fé que eles. Se eles tivessem lido Christopher Dawson, se tivessem lido o próprio Tomás, né, que é um filósofo que eles vivem colocando como exemplo de intelectualidade, como o grande teólogo católico romano, eles não iam cometer essas burrices. Ibérica, ali da região que atualmente corresponde à Espanha e Portugal, e foram esses muçulmanos aí do século VIII e IX que fizeram as traduções das obras de Aristóteles. Inclusive, foi através deles que Tomás de Aquino teve conhecimento de Aristóteles, né? Exato. Só no século XII é que os estudiosos cristãos começaram a traduzir os textos do árabe para o latim. Ou seja, os muçulmanos fizeram essa tradução no século VIII e IX, e através dos muçulmanos, que séculos depois, os católicos fizeram essa tradução para o latim, e aí começaram a traduzir as obras de Aristóteles. Então não foram os católicos que reintroduziram Aristóteles no Ocidente. Mas enfim, são muitas mentiras realmente, inclusive sobre o cânon bíblico, né? Só para terminar aqui, ele falou que Lutero tirou 7 livros da Bíblia, mais uma mentira escandalosa. Eu tenho uma série de vídeos aqui de debates com o Diácono, onde a gente vai refutar cabalmente essa teoria. Tem inclusive vídeos aqui de mais de 1h30 só sobre esse tema aqui. Inclusive eu tô montando um curso sobre o cânon bíblico, um curso bem completo. Aqui tá na aula 6, só sobre o cânon bíblico até a época da Reforma. São 62 slides sobre isso. E vou pegar aqui só um resumo que a Enciclopédia Católica faz sobre isso, só para vocês verem como as próprias fontes de autoridade católicas vão reconhecer exatamente o nosso ponto. Olha o que ela vai dizer. Na Igreja Latina, durante toda a Idade Média, encontramos evidências de hesitação sobre o caráter dos deuterocanônicos. Há uma corrente amigável a eles, outra distintamente desfavorável à sua autoridade e sacralidade, enquanto oscilando entre as duas estão vários escritores cuja veneração por esses livros é temperada por alguma perplexidade quanto à sua posição exata. E entre estes notamos São Tomás de Aquino. Encontramos poucos que reconhecem inequivocamente sua canonicidade.
A atitude prevalecente dos autores ocidentais medievais é substancialmente dos padres gregos. A principal causa desse fenômeno no Ocidente deve-se à influência direta e indireta do prólogo depreciador de São Jerônimo. Como a gente viu, Jerônimo, no prólogo da Vulgata, desceu a lenha desses livros aí deuterocanônicos, falou que eles não serviam para fundamentar a doutrina, que eles não eram canônicos e tudo mais. E por causa disso, a vasta maioria dos teólogos católicos medievais, conhecidos hoje como doutores da igreja, até a época do Concílio de Trento, inclusive o próprio cardeal Caetano, que escreveu apenas 2 décadas antes de Trento, ele falou que esses livros não eram canônicos, eles não estavam na Bíblia e eles não serviam para fundamentar a doutrina. E a própria enciclopédia católica vai reconhecer isso aqui. E mesmo assim, tem católico safado, inclusive essa IA católica que vai pegar os argumentos católicos, vão dizer que Lutero que retirou 7 livros da Bíblia, sendo que Lutero apenas repetiu a mesma coisa que a ampla maioria dos próprios católicos da época dele diziam, né? Pra você ver como é que os caras mentem que nem sentem, né? Enfim, mas vamos seguir aqui que tem... Então, pessoal, agora chegou a minha vez, né? O Banzoli falou bastante, e eu vou acrescentar o argumento de que a Igreja Católica, ela criou a civilização ocidental. Esse é um argumento falso. Por quê? Porque os papistas, eles têm um entendimento de que cristianismo é sinônimo de Igreja Católica. E quando eles pensam em Igreja Católica, eles pensam em Igreja Católica Apostólica Romana. O que é uma falácia. Sempre existiram várias igrejas. A Igreja de Roma foi uma igreja poderosa, foi uma igreja que, diga-se de passagem, ela cooptou outras igrejas, tornou outras igrejas latinizadas. Isso acontece pelo menos desde Gregório Magno. Gregório Magno foi um papa do século V, e foi com ele que começou essa ideia de que o Papa ele é um patriarca diferenciado, em que você tinha uma pentarquia, da qual o Papa era o primeiro dentre os seus outros pares, o que também é uma mera narrativa histórica que acabou ganhando muito sentido dentro da cristandade. O próprio professor Lucas Geste explica isso muito bem. Essa ideia de pentarquia parece que resume a cristandade a 5 patriarcas. E não, existiam outros patriarcas que não eram inclusos nessa ideia de pentarquia. O Papa, ele se vendia como o primeiro, né, se apresentava. E quando eu digo se vendia, não falo no sentido pejorativo, ele realmente se acreditava o primeiro. A teologia ocidental, ela dava uma primazia ao Papa, mas você tinha outros patriarcas espalhados pelo mundo, inclusive o patriarca de Constantinopla muitas vezes se afirmou como superior ao Papa. Por quê? Porque o Império Romano ele continuou no Oriente após a sua queda no Ocidente. Então percebam como que é grotesco o desconhecimento histórico desses católicos romanos. Mas como que eu vejo que o Ocidente se formou? A minha perspectiva sobre o Ocidente é uma civilização erguida a partir, especialmente, dos primeiros 6 concílios da Igreja. E os primeiros 6 concílios da Igreja, os concílios reconhecidos, é claro, você tem até mesmo o que nós poderíamos chamar de uma unidade entre católicos, protestantes e ortodoxos, em matéria do que é cristianismo. Todos nós concordamos. Pelo menos essas 3 correntes cristãs, que não são as únicas, existem cristianismos orientais que não compactuam, por exemplo, com o concílio de Éfeso ou com o concílio de Calcedônia. Existem especialmente as igrejas não pré-calcedonianas hoje, que não professam o concílio de Calcedônia, mas eu entendo o Ocidente como uma civilização erguida a partir do que foi estabelecido nesses 6 primeiros concílios. E dali para frente, Gabriel, você acha que os concílios que vieram para frente dos 6, eles constituem o Ocidente? Sim, mas a partir dos 6 primeiros concílios, você tem ora um desvio, ora uma fidelidade aos concílios anteriores. Diga-se de passagem, quem defende essa tese é o teólogo e filósofo R.J. Rushdoony, que dá nome à nossa página. Rushdoony tem uma obra chamada Os Fundamentos da Ordem Social, em que ele explica o que é o Ocidente. O Ocidente ele tem a sua base no cristianismo, não na Igreja Católica Apostólica Romana. E esse erro dos católicos romanos é um erro que eu não atribuo apenas à desonestidade. Há alguns que são desonestos, sim, mas isso é uma falha da cosmovisão católica romana. Os católicos romanos eles pensam que cristianismo é Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é um erro crasso. Por quê? Porque, exemplo, o Banzoli falou aqui sobre a questão de como que as universidades foram fundadas. Nós não podemos atribuir o surgimento das universidades à Igreja Católica Romana. Mas tem algo maior que a Igreja Católica Romana que a gente pode atribuir o surgimento das universidades, que é o quê? O cristianismo. O cristianismo ele foi a base do impulso que levou a Igreja a fazer universidades, e foi o impulso a partir do qual príncipes
reis fizeram universidades. Existiam universidades humanistas na época? Existiam, mas mesmo os humanistas, na época que as universidades começaram, lá no início, na época de Tomás, um pouco antes até, você tinha um impulso cristão. Todos os príncipes, todos os nobres do Ocidente eram cristãos, e o cristianismo foi um impulso para eles trazerem um ideal educacional. Vou dar um exemplo até muito anterior a essa época que as universidades apareceram no Ocidente, de fato, de maneira muito posterior ao que ocorreu no mundo oriental. O Oriente estava mega desenvolvido em matéria de erudição, em matéria de conhecimento na Idade Média. A gente vira o jogo depois, especialmente por conta da reforma. Mas, se você olha o exemplo de Carlos Magno foi um homem que há quem diga que ele era analfabeto, ele sequer sabia ler, mas ele teve visão. Ele quis fazer uma reforma educacional no Ocidente. Ele quis, é fato, retomar o Império Romano, retornar a pujança intelectual do Império Romano, que foi perdida após o colapso. Mas ele tinha um impulso cristão real. E você vê isso nos príncipes. Então nós temos que enxergar o Ocidente como proveniente do cristianismo e não da Igreja Católica. Ah, Gabriel, mas você falou que a ideia de que o Ocidente é moral judaico-cristã, filosofia grega e direito romano é falaciosa. Por quê? Porque é uma ideia simplista. O fato da civilização ocidental ter como a sua base o cristianismo não significa que não tenha existido elementos pagãos na sua história. Quem mostra isso muito bem é o teólogo e filósofo Hermann Doivard. Hermann Doivard foi um homem de alto calibre, gente. Vocês querem entender boa parte do que eu digo aqui? Leiam Hermann Doivard. Hermann Doivard vai demonstrar que ao longo da história ocidental você teve uma filosofia pagã muito poderosa, norteando grandes homens, dentre eles Tomás de Aquino, que é muito amado aí pelos católicos romanos. E pasmem, gente, Tomás de Aquino, ele não foi só uma influência para o catolicismo romano, ele foi uma influência para o protestantismo. A meu ver, uma influência em grande parte ruim, tá? Se você pega escolásticos, você pega Peter Vermigel, por exemplo, né, um escolástico protestante, você vai ver um método escolástico claramente seguido por ele. Peter Vermigel, para vocês terem uma ideia, ele foi considerado por alguns o Tomás de Aquino protestante. Você tinha escolásticos que seguiam a filosofia tomista. E por que eu estou trazendo isso? Porque a reforma protestante ela não foi um ponto de cisão com a cristandade medieval, mas foi uma continuidade do pensamento medieval. A ideia católica romana de que a reforma foi um rompimento é falaciosa, é simplesmente equívoca. Você vê a reforma protestante como algo disruptivo, como algo que negou a tradição, é uma perspectiva que, de fato, eu vejo muitos evangélicos sustentando, mas ela é equivocada. Como eu já expliquei em outros vídeos, a reforma protestante tem 3 alas. A aula magisterial, que é principalmente aquela ligada ao luteranismo, ao anglicanismo. A reforma de Calvino, que foi uma reforma católica, que não estava ligada a uma nação específica, embora tenha, sim, construído nações cristãs. E a reforma anabatista, que foi uma reforma radical. Essa, sim, já procurava negar a tradição, negar qualquer base no passado. A reforma de Calvino e a própria reforma de Lutero e a reforma anglicana, elas preservaram o passado cristão. E diga-se de passagem, a ênfase que a reforma protestante trouxe foi na confessionalidade. Não foi no subjetivismo, como a Iá falou. O subjetivismo ele surge por outras razões, muito posteriores, mas que tem a sua base, se a gente for querer rastrear uma base do subjetivismo na reforma radical, que foi aquela reforma perpetrada pelos anabatistas, por aqueles que não estavam alicerçados de uma tradição. E eu vou trazer aqui uma citação, gente, uma citação que está nesse livro aqui, ó. É um livro que eu cito com muita frequência. O Combate Central da Reforma de Jean-Marc Berthaud. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você conferir. Olha o que Jean-Marc Berthaud diz. Abre aspas. As confissões de fé, oriundas tão espontaneamente e em tão grande número como fruto desse imenso avivamento, a reforma de Lutero,
estavam todas fundadas na leitura realista escrupulosa do texto bíblico. Assistimos aqui, no campo do pensamento cristão, ao importante fracasso da filosofia nominalista dos últimos séculos da Idade Média, bem como ao retorno vigoroso dos universais e do realismo, e do realismo são na vida intelectual, doutrinária e espiritual da Igreja de Jesus. Então, a Reforma Protestante, ela foi um avivamento que apresentou um realismo. Eu vejo papistas falando aí que Lutero foi nominalista e tal, que é uma grande falácia. Você vê que, de fato, Lutero tinha um elemento de nominalismo na sua perspectiva sobre o magistrado, sobre o Estado. Eu já expliquei isso em outras ocasiões. Não vou me aprofundar aqui. Mas o fato é que a reforma em si, ela trouxe um realismo bíblico. Ela afirmou a maior base do cristianismo, a única base infalível do cristianismo, que é a Escritura Sagrada. Gabriel, anteriormente você falou que a base do Ocidente são os 6 primeiros concílios. Então você está falando da tradição? Não. Por que os 6 primeiros concílios eles estão corretos? Porque eles têm base na Escritura. Os concílios que vieram depois, não necessariamente. Então, o concílio ele não é uma autoridade por si só. Ele é uma autoridade na medida que ele é a lua iluminada pelo sol das Escrituras, parafraseando aqui o teólogo Kevin Van Hooser. E os próprios reformadores não se viam como novos papas. Eu vejo os papistas falando assim, né? Não sei o quê, Lutero ele se fez um novo papa, todo protestante é um papa. É mentira. E aqui eu tenho uma citação de Lutero que olha o que diz. Palavras do monge alemão, abre aspas, a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso de meu nome e não se chamem luteranas, mas cristãs. Que é Lutero, o ensino não é meu, nem fui eu crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Deus por meu perverso nome. Lutero não apontava para si próprio, ele apontava para as Escrituras. E ele apontava para as Escrituras com profundidade, com zelo, seguindo a tradição cristã. Olha o que Kevin Van Hooser diz em outra obra maravilhosa, Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Abre aspas, tanto Lutero quanto Calvino sentiam-se à vontade ao apelar a figuras como Agostinho e Irineu, não porque estivessem alguma autoridade independente ou um canal direto com a revelação, mas porque haviam exposto de forma fiel e completa a intenção real dos autores da Bíblia. Se você pega qualquer obra de Calvino, de Lutero, você vai ver citações dos pais da igreja. Eles não estavam negando a tradição, mas eles estavam corrigindo desvios que foram introduzidos na Igreja Católica Romana. A ideia de que a reforma protestante é revolucionária é falaciosa, até mesmo por parte de autores católicos romanos. E eu vou ler aqui uma citação de um historiador católico, que é o Eric Van Ledan. O nome do meio dele, vocês me desculpem, tá, gente? Eu não sei pronunciar. Ele tem um nome muito difícil. E olha o que ele disse sobre a reforma de Lutero. Abre aspas. Portanto, é evidente que a reforma começou como uma reação contra o humanismo e a mentalidade da Renascença. Na Alemanha, o movimento era distintamente iliberal e anti-intelectual. Era apoiado por realezas absolutistas, ao contrário da concepção do final da Idade Média, do monarca restrito pela lei, o princípio Rex sub lege. Mas, ao mesmo tempo, o luteranismo era uma consequência orgânica da mentalidade medieval. Enquanto o catolicismo foi da Renascença para o Barroco e do Barroco para o Rococó, o mundo da Reforma continuou a aderir o estilo gótico, da ordem antiga e da lei comum, common law. Por um longo tempo, a Igreja Reformada permaneceu sendo a maior força conservadora da Europa. Isso aqui o Eric Van Ledan diz. Olha o que diz Christopher Dawson, outro historiador católico que eu gosto muito, na obra O Julgamento das Nações. Abre aspas, por trás da democracia ocidental está o mundo espiritual do calvinismo e das igrejas livres, que são, como disse, completamente diferentes em perspectiva política e social do mundo do luteranismo, e que teve uma influência ainda maior e uma conexão mais próxima com o que conhecemos como civilização ocidental ou como civilização sem maiores adjetivações. Fecha aspas. A gente vê que a civilização ocidental ela deve muito ao calvinismo. Você dizer que o calvinismo é uma forma de disrupção em relação à civilização ocidental é um erro. O historiador católico romano Christopher Dawson reconhece o calvinismo como fundamental para a civilização ocidental ou para a civilização sem maiores adjetivações. Como você diz que a reforma foi uma cisão, foi uma destruição do que havia sido estabelecido, foi algo revolucionário no pior sentido,
Isso simplesmente não se sustenta. Vamos continuar. Agora vai ter a resposta da IA protestante e depois a IA católica vai seguir com as mentiras deles. Aí, enfim, vamos lá. A reforma protestante foi a revolução espiritual mais importante da história humana. Porque Desculpa fazer um pause aqui, é só para vocês verem. Veja se não parece a voz do Rafael Pablo. É idêntica a voz do Rafael Pablo. Ainda vou perguntar pro Rafael se não foi ele que tá dublando aqui essa IA protestante, que toda vez que eu vejo a IA protestante debatendo nesse canal, cara, na hora eu me lembro do Rafael Pablo falando, né? É a mesma coisa. Rafael Pablo, se você estiver vendo esse vídeo, coloque aqui nos comentários se foi realmente você que tá dublando aqui a IA protestante, ou se você que é a IA protestante, e aí você vai ver com o Elon Musk, que criou um robô inteligente aí, entre nós, e ninguém percebeu que você é um robô, né? Enfim, vamos ver aqui a IA protestante falar, vamos lá. devolveu à humanidade o acesso direto às escrituras. Antes disso, só o clero lia. A verdade era monopolizada. Lutero escancarou as portas do céu com a tradução da Bíblia para o povo. O protestantismo é o sistema que empodera a consciência individual, que não se curva a papas, concílios ou tradições humanas. A autoridade máxima é só a Escritura. E isso é o que separa a liberdade do jugo da escravidão espiritual. Enquanto o catolicismo exige submissão a uma cadeia hierárquica centralizada, onde um homem, o Papa, se declara infalível, nós, protestantes, reconhecemos apenas um Senhor, Jesus Cristo. Só queria fazer uma pequena pontuação sobre essa abordagem da IA protestante, né? A IA protestante, ela me parece muito mais próxima de um evangelicalismo do que do protestantismo calvinista. Isso eu falo como um calvinista histórico. Nós não negamos a autoridade da tradição, nós não negamos a autoridade da igreja, apenas entendemos que essas autoridades estão subservientes à autoridade da palavra de Deus. Então, me parece que a forma como essa IA está argumentando é mais a favor de uma espécie de evangelicalismo. Mas mesmo assim, vocês vão ver que, com esses argumentos evangelicais, ela já detona a IA católica. Não existe vigário de Cristo na Terra. Existe o Espírito Santo, que habita no coração de cada regenerado. É por isso que os países protestantes são os mais democráticos, livres e desenvolvidos do mundo. Olha os dados. Os países com maior IDH são majoritariamente protestantes. Noruega, Suécia, Alemanha, Suíça, Estados Unidos. Coincidência? Não. Fruto da liberdade espiritual e educacional sem o controle de uma cúria romana. A Bíblia não manda rezar para Maria, nem construir imagens, nem vender indulgências, nem chamar nenhum homem de santo padre. Isso é fabricação tardia. O protestantismo não... Esses são exemplos de tradições ruins que vão entrando no meio da tradição. Por isso que a tradição não pode ser considerada uma autoridade infalível. Não tem medo da verdade, porque foi fundado exatamente por causa dela. Quem tem coragem de encarar as escrituras sem filtro vai sair de Roma rapidinho. Já começou o desconforto aí, católica? Verdade incomoda mesmo. Agora é contigo, mostra o que você tem. Posição até o momento, leve inclinação ao lado católico. Os dois argumentos foram fortes, mas no critério da autoridade e construção histórica, a IA católica apresentou um ponto difícil de ignorar. A preservação do saber, o papel institucional da Igreja na formação do Ocidente e a canonização da Bíblia. São fatos documentados que não se pode simplesmente apagar com a ideia de liberdade individual. O protestante trouxe um belo argumento sobre liberdade, sola escritura e acesso direto à Bíblia, mas ainda não respondeu de forma sólida ao problema da fragmentação e falta de unidade. Mas o jogo está longe de acabar. A Bíblia diz que a verdade vos libertará, então vamos continuar buscando. Aqui você vê que o que persuadiu a IA, que está em crise de fé, a pender para o lado católico romano. Percebam, foi mais o aspecto civilizacional. Foi menos o aspecto de como o homem é salvo e mais o aspecto civilizacional, que é um ponto que eu foco muito mais aqui no meu canal do que o Lucas Banzoli. Por isso que eu decidi fazer esse react a ele. Eu acho que a resposta dele foi muito boa. Ele entende muito mais do que eu de história da igreja, sem sombra de dúvida, é um estudioso desse assunto. Mas eu vejo que o lado civilizacional é um lado que, se você for avaliar de maneira profunda, compreendendo o que foi a Reforma Protestante de fato, você verá que o protestantismo foi muito mais responsável pela preservação da civilização ocidental do que o catolicismo romano. E eu consigo provar isso. Se você for olhar onde que os piores frutos da Revolução, e quando eu digo Revolução, eu digo todas as revoluções. A Revolução Moderna, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, formas mais de centro, ou até mesmo regimes totalitários se desenvolveram nos países protestantes ou nos países católicos romanos. É claro que isso aconteceu com muito maior frequência no mundo católico romano, porque o mundo católico romano, ao afirmar a autoridade da igreja, uma igreja que eu já falei na minha live sobre o falso avivamento católico romano, se perpetuou pela força. Roma sempre se impôs sobre outras igrejas na base da força.
Então você já cria um povo que não cultiva a virtude do autogoverno, que é tão enfatizada por R.J. Rushdoony. R.J. Rushdoony diz que a razão do sucesso da nação americana é porque cultivavam a virtude do autogoverno. Claro que assim, não é a única virtude, né? Há outras virtudes necessárias para um povo, como, por exemplo, a submissão à palavra de Deus. Mas se você for submisso à palavra de Deus, você chega no desenvolvimento do autogoverno. É diferente de você entender que você tem que estar submisso a uma igreja, à autoridade de uma pessoa, de um papa. Porque o grande pilar da Igreja Católica Romana não é nem a tradição, nem a escritura, é o magistério. É o magistério que define o que é certo e o que é errado. Como disse Inácio de Loyola, se eu vejo branco, a igreja fala que é preto e preto. É esse tipo de povo que o mundo católico romano cria. É por isso que o brasileiro é um povo tão suscetível a qualquer forma de domínio, qualquer forma de opressão. Porque ele tem já essa submissão cega às autoridades. E isso é um vácuo que é preenchido pelo pensamento totalitário, pelo pensamento ditatorial. Logo, onde que a gente vê a preservação da liberdade? No mundo protestante. O mundo protestante foi o que melhor resistiu aos males da modernidade. Significa que não existe modernidade nos países protestantes? De maneira alguma. Existe. Alguns foram muito afetados pela modernidade, diga-se de passagem. Mas o protestantismo ele tem, na sua teologia, em toda a sua robustez intelectual, plenas condições de combater e de derrotar a modernidade. Coisa que o catolicismo romano não tem. Basta você olhar para o Papa presente, né? O Papa presente não, desculpa, o Papa que faleceu recentemente. O Papa que faleceu recentemente era um homem completamente moderno. Vocês acham que aquele homem estava defendendo a tradição? Ele estava contribuindo para a destruição da tradição. E é provável que o próximo Papa esteja alinhado com essa ideia. Ou ele vai ser um Francisco 2.0, ou ele vai ser um cara mais moderado, que vai atender alguns interesses conservadores e vai prosseguir. Vai prosseguir no caminho que a Igreja de Roma está indo. Porque ela não tem força suficiente para resistir à modernidade. Então a gente mostrou aqui, de diversas formas, que a reforma protestante ela representa uma continuidade da cristandade, uma continuidade legítima. Eu queria aqui ler uma outra citação de Rushdoony, da obra Os Fundamentos da Ordem Social. Olha o que o Rushdoony diz. As doutrinas da justificação, predestinação e graça soberana, levantadas pela Reforma, são simplesmente o complemento lógico e necessário de Calcedônia e do credo atanasiano, e todos estes juntos são meramente a fé bíblica. O humanismo faz do homem o novo universal, e o Estado torna-se o Deus unificado na Terra. Enquanto a reforma é uma continuidade do que foi desenvolvido nos concílios, o que o humanismo faz? Ele torna o homem a medida de todas as coisas, universal de todas as coisas. Você passa a ter sociedades voltadas para o homem. A Igreja de Roma ela foi completamente dominada pelo humanismo. Já na Renascença, você vê uma infiltração do humanismo poderosíssima na Igreja. E a Reforma ela se levantou contra o humanismo. Para quê? Para garantir a civilização ocidental, que tem a sua base nos concílios. Logo, a gente vê que a coisa é muito mais complexa do que os papistas fazem parecer. Mas vamos continuar, que eu já estou falando bastante e temos muito ainda que comentar. Vamos para a rodada 2. Salvação e doutrina. Fé, obras ou graça. E a católica, a palavra é sua. Bom, como eu falei, a neutra ela começa a se posicionar no começo do lado católico, né? Por isso que ela vai se converter, né, no final. Agora, eu até dou razão pra ela que nesse primeiro bloco, realmente, a protestante ela não respondeu aos argumentos que a católica especificamente colocou. Até porque foram tanta mentirada aí, né, acumulada uma em cima da outra, que ficaria quase impossível responder em 3 ou 4 minutos ali que ele tinha. Por isso que eu precisei aqui fazer mais comentários adicionais em cima disso. Agora, tem um ponto importante, que mesmo se tudo aquilo que a católica falou fosse verdade, que a Igreja Católica criou as universidades, que traduziu Aristóteles, trouxe Aristóteles para o Ocidente, construiu a civilização ocidental que estava acabada na época lá, depois das invasões bárbaras e etc. Mesmo se tudo isso fosse verdade, o que isso prova que a Igreja Católica é verdadeira, né? Tipo, nada, literalmente nada. Se a gente recuar e usar essa mesma lógica lá pro período do Antigo Testamento, quem é que tinha um progresso civilizacional maior?
eram judeus que tinham a revelação ou eram os gregos, na época de Sócrates, Platão, Aristóteles? Obviamente que eram os gregos. Inclusive, a influência grega acabou chegando, influenciando os próprios judeus mais tarde, depois os romanos, inclusive, e tudo mais. Agora, apesar dos gregos estarem no estágio civilizacional infinitamente maior, acima dos hebreus, obviamente, quem tinha recebido a revelação, quem estava com a verdade durante o período do Antigo Testamento, eram justamente os judeus. Então, essa história de que, não, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente tem intelectuais e isso, blá, 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 isso não prova que a teologia desse sistema é verdadeira. Então, mesmo se a Igreja Romana tivesse feito mais progressos ao mundo do que as protestantes, e a gente sabe que isso é falso, inclusive, eu tenho um livro inteiro sobre isso, chamado 500 anos da Reforma com o Protestantismo Revolucionou o Mundo, dividido em 2 volumes, ainda quero escrever o terceiro, cada volume desses com mais de 900 mil páginas, enfim. Mas o fato é, mesmo se fosse verdade que a Igreja Católica tivesse tido um progresso maior para a humanidade do que o protestantismo, ainda assim, isso não levaria a gente à conclusão de que a Igreja Católica é verdadeira. Tem gente aí se convertendo ao catolicismo por causa da estética. Nossa, mas que igrejas lindas, né? Arquitetura e tudo mais, né? Assim, desculpa, né? Chega a ser piada, né? Uma coisa dessa. Aí depois eles dizem como é lindo ser católico. Por quê? Porque tem catedrais lindíssimas, né? Catedrais que foram construídas assim com o sangue e o suor aí de um monte de gente trabalhando em regime quase escravo, enquanto a igreja vivia no mais absoluto luxo, né? E esplendor, né? Enfim. Mas... O detalhe é que o mundo protestante, ele preservou o gótico. O Eric Van Leeuwen diz isso. O barroco, ele foi desenvolvido no mundo católico romano para justamente trazer essa ideia de pujança. Nossa religião é mais avançada, olhe os nossos templos, olhe as nossas catedrais, e olhe para a simplicidade dos protestantes. A gente tem mais, a gente tem ouro, a gente tem toda essa pompa, e isso não vale de porcaria nenhuma, gente. Me desculpem o termo. E olha, eu concordo em absoluto com o que o Banzoli trouxe aqui, tá? Mesmo que a Igreja de Roma ela fosse mais responsável pela civilização ocidental do que o protestantismo, isso não é suficiente para provar que ela seja a igreja verdadeira. Porque progresso civilizacional não é tudo. O que eu procuro defender nessa página é que se você tiver a teologia correta e você for consistente com ela, você necessariamente produzirá uma civilização superior. Este é o meu ponto. Eu sou um pós-milenista, sou um reconstrucionista, e eu vejo que a tradição calvinista ela tem pleno poder de criar uma civilização muito superior do que o catolicismo romano. E essa civilização superior que o cristianismo reformado consegue produzir está em plena continuidade com a tradição cristã, que, volto a dizer, nós não negamos. Não obstante, é preciso reconhecer o que mais importa os papistas não têm, que é a correta compreensão de como nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça através da fé, como disse São Paulo, não pelos meios que a Igreja Católica Romana diz que isso acontece. A Igreja Católica Romana é uma igreja cheia de erros. Mas dando meu veredito aqui sobre as duas IAs, a IA protestante e a IA católica, eu vejo que a IA protestante ela de fato ela ficou aquém da IA católica justamente porque ela aderiu grande parte a uma abordagem evangelical e não a uma apologética reformada, reconstrucionista, vantiliana. Ela se apegou principalmente à liberdade que o protestantismo trouxe de você não ser submetido a uma autoridade eclesiástica. De fato, o protestantismo garantiu isso, mas isso não implica a anarquia, porque como a IA que está em crise falou, beleza, você garante a liberdade, ok, mas quem garante que isso não vai dar numa anarquia, que é o que os papistas nos acusam? E a resposta está onde? Na confessionalidade. Nós lemos atrás uma citação que diz que a reforma protestante ela produziu a confessionalidade, diferente do que muitos atacam aí. Então, se você tem uma abordagem protestante, você consegue responder os argumentos católicos muito melhor do que se você tiver uma abordagem evangelical. Mas é isso, mas vamos continuar aqui com o debate das IAs, que ainda tem muita coisa para comentar. Vamos lá. 2. Salvação e doutrina. Fé, obras ou graça. Chegamos ao coração da fé cristã, a salvação. E é aqui que o protestantismo se mostra não só fragmentado, mas perigosamente superficial. Enquanto vocês gritam somente a fé, a Igreja Católica, sábia como uma mãe que conhece seus filhos, ensina aquilo que a própria Bíblia mostra. A salvação é pela graça, sim, mas cooperando com ela por meio da fé e das obras. Tiago 2,24 arrebenta o dogma protestante como um raio. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Simples, direto, sem rodinha hermenêutica. Agora me diga, protestante, quem foi mais claro, Lutero, que acrescentou a palavra somente em Romanos 3, falsificando a Escritura? Ou o Espírito Santo que inspirou Tiago a desmascarar esse delírio antinômico?
Vocês vivem do sola isso, sola aquilo, mas são tantas solas que até o sapato protestante já está furado. E sobre a graça? A graça que salva. Gostei da piada, hein? É engraçado que essa IA católica, pelo menos, ela é engraçada. Quando eu ouço esses apologetas católicos romanos, eles são pedantes, né? Além deles usarem argumentos ruins, eles são assim, deprimentes. A IA, pelo menos, trouxe uma piada engraçada, né? Tantos sós que o sapato protestante já está furado. Muito bom. É transformadora. Ela não é um carimbo celestial que deixa o pecador vivendo como quiser. É por isso que a Igreja Católica ensina os sacramentos, não como méritos humanos, mas como os canais legítimos instituídos por Cristo para nos comunicar essa graça. Quer salvação barata? Vá ao protestantismo. Quer transformação real? Venha à igreja que tem confessionário, Eucaristia e cruz pesada. E enquanto você prega que basta crer com a boca, nós formamos santos com vidas sacrificiais, mártires, missionários, freiras em leprosários, papas enfrentando tiranos, gente que viveu a fé até o sangue. Salvação sem cruz, isso é heresia gourmet. Aqui é cruz, sangue, sacrifício, santidade. É Roma, é catolicismo, é verdade que salva. Vai lá, protestante. Mas capricha, porque eu acabo de colocar o dogma da tua salvação instantânea no banco dos réus. E a católica, ela repete os mesmos argumentos dos apologistas católicos, mas pelo menos ela é mais bem-humorada do que eles, né? Tem umas sacadas mais divertidas, né? Que é aquela do Sola. Enfim, vamos seguir que a protestante agora vai acabar com ela, vamos ver. Vamos direto ao ponto. A salvação é pela graça, mediante a fé e ponto final. Efésios 2, 8 e 9 está aí para encerrar qualquer tribunal papista. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas a igreja de Roma quer botar um pedágio espiritual no dom gratuito de Deus. Quer sacramento, indulgência, confissão, missa, penitência, tudo para garantir que você nunca se sinta salvo, nunca livre, sempre dependente do sistema. Isso não é evangelho, é refém espiritual. Você citou Tiago? Ótimo, mas não tente usar Tiago para anular Paulo. A obra que justifica diante dos homens é o reflexo da fé verdadeira, não um atalho para forçar a entrada no céu. A fé sem obras é morta, claro. Mas só porque a fé viva produz frutos naturalmente, não como condição de salvação, mas como evidência dela. É uma consequência, não uma moeda de troca. E quanto a Lutero, ele não falsificou nada. Ele traduziu para o povo o sentido exato do texto grego, que aponta para uma justificação sem méritos humanos. O problema é que Roma ficou tão acostumada a mandar na interpretação que quando alguém ousa ler o texto original, é chamado de herege, e sob seus mártires católicos. Lindos, sim. Mas a santidade não nasce de silícios e clausuras. Nasce da regeneração operada por Cristo, não da performance religiosa. O protestantismo gerou milhares de missionários, abolicionistas, reformadores sociais e mártires também. Gente como Bonhoeffer, Tyndale e Hus, que enfrentaram o próprio Vaticano em nome da graça que liberta. Roma quer que você suba uma escada ajoelhado. O evangelho diz, está consumado. Quer escada? Vai para o templo de Lutero e veja a escada quebrada pela cruz. A salvação protestante não é barata. Ela custou o sangue do cordeiro. A católica, por outro lado, tenta parcelar o que Cristo já pagou à vista. Vai ter que ser mais que isso para converter a verdade encarnada em liberdade católica. Próxima. Certo. Nesse ponto aqui, ocorreu um erro do editor aqui, que ele comentou aqui no primeiro comentário. Erro grotesco. Na segunda rodada, a neutra se posiciona ao lado protestante. No entanto, durante a edição do vídeo, foi repetida a mesma fala da primeira rodada. Peço perdão pelo erro. Ou seja, ele cometeu o erro aqui, e na verdade, nesse trecho aqui, a neutra se posiciona ao lado protestante, mas aqui no vídeo ele colocou repetição daquilo que ela disse na primeira rodada, né? Então vamos partir agora direto para a terceira rodada, e vamos depois, já estamos próximo da conclusão. Vamos lá. E aqui, protestante, é onde o teu castelo de areia desmorona com a maré da história, da lógica e da escritura. A noiva de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Isso não é slogan, é doutrina desde o século I, proclamada por toda a cristandade antes do teu cisma tardio. A verdadeira Igreja de Cristo não pode ser dividida em 45 mil denominações em guerra de interpretações. Isso não é unidade. Isso é confusão espiritual. Efésios 4, 5 grita contra vocês. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas vocês têm múltiplas doutrinas, múltiplas ceias, múltiplas igrejas com pastores se autoproclamando ungidos e se contradizendo em púlpitos paralelos. Onde está a unidade visível da igreja que Cristo prometeu edificar? Onde está Pedro? Onde está a sucessão apostólica? Sem isso, vocês têm só clubes religiosos sem raiz nem rumo. Agora, olhe para a Igreja Católica. Do altar de Roma à favela em Manila, o mesmo credo, a mesma Eucaristia, o mesmo magistério. 2000 anos sem fechar as portas, sustentando a fé sob impérios, pragas, guerras e revoluções. A promessa de Cristo foi clara. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E adivinha, não prevaleceram. Porque a igreja continua firme, a mesma, enquanto as seitas protestantes nascem e morrem como fogo de palha. Cristo não deixou uma Bíblia solta para cada um interpretar como bem quiser. Ele deixou uma igreja com autoridade. E essa igreja tem nome, tem rosto, tem história. Ela é católica. A noiva de Cristo não é a multidão gritando doutrinas divergentes. É a esposa fiel que guarda a tradição e a palavra com zelo materno. Venha para a igreja una, não a fragmentada. Para a verdade viva, não para a interpretação privada. Para a rocha de Pedro, não para o vento das opiniões. Roma te espera, protestante, mas não com palmas, com verdade. E ela vence, sempre. Aí a protestante... Aqui só um pequeno comentário. A IA católica ela traz 3 afirmações muito fortes. Ela diz que a Igreja de Cristo é a mesma, que a Igreja de Cristo ela é una,
E a Igreja de Cristo é católica. Lembrando que aqui ela está falando que ela é uma igreja católica romana, o que já é uma contradição, né? Porque como você tem uma igreja que é católica e é romana? A primeira asserção de que a igreja não muda é falsa, porque o que mais existe na igreja de Roma é mudança. Vou trazer aqui alguns exemplos. Transubstanciação. Não tem absolutamente nenhum pai da igreja que se coloca a favor da transubstanciação. A transubstanciação foi uma inovação teológica, que, diga-se de passagem, é atacada por esse cara aqui, Peter Vermigel. Ele demonstra, a partir de inúmeras citações dos pais da igreja, como que transubstanciação é uma maneira grotesca, grosseira de você explicar a Eucaristia. Você vê o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O pior dogma católico romano em matéria de credibilidade. Você não vê uma única palavra a favor dele nas Escrituras e nem uma única palavra a favor dele nos pais da igreja. Roma desenvolveu. Você vê purgatório. A gente pode somar outras coisas da igreja de Roma que não tem base e foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Foram inovações. Então, a igreja de Roma é uma igreja que se baseia em inovações. Logo, dizer que a igreja não muda é uma contradição com a própria realidade da igreja católica romana. Segundo, a igreja é católica romana. Como assim? Por que a igreja de Roma é a igreja verdadeira? Por que não é a igreja de Antioquia, onde o apóstolo Pedro foi presbítero? Ou, como alguns vão dizer, bispo. E não a de Roma. Por que exatamente a igreja de Roma é a igreja que tem a sucessão apostólica correta? Eles não são capazes de fundamentar isso, salvo com argumentos ad hoc. Pedro morreu em Roma, então Roma é a que vale. Como assim? E terceiro, ele diz o seguinte, ele diz que a igreja é uma, contra a multiplicidade de igrejas protestantes e evangélicas. A gente olha aí milhares de denominações. Só que tem um problema aí, sabe por quê? Porque Roma só manteve a unidade por meio da força. A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre como, ao longo de séculos, Roma ela se impôs sobre outras igrejas. Por conta do seu prestígio, por conta da sua força. E se você olhar para a Igreja Católica Romana com atenção, você vai ver que a Igreja Católica é diversidade na unidade. As ordens monásticas que existem dentro da Igreja Católica só não se matam por conta do Papa. Porque existe uma autoridade maior que eles que mantém isso. Logo, percebam, é uma unidade artificial. Enquanto nós, protestantes, de fato, nós estamos em denominações diferentes. Mas nós nos reconhecemos como irmãos em Cristo. Logo, nós temos unidade na diversidade. Então, esse argumento todo de que vocês são divididos é falacioso quando a gente olha de maneira mais atenciosa para o que é a Igreja Católica. Onde você tem uma pluralidade de pensamentos, muitas vezes contraditórios entre si. Quem olha de fora acha que a Igreja Católica é uma coisa só, mas se você se atenta para entender a própria história de Roma, você vê que não é assim. Exemplo, os franciscanos durante séculos foram perseguidos pela Igreja. Chegou a Reforma, eles viram que tinha um problema maior, eles aceitaram os franciscanos. Você vê que teve movimentos que foram perseguidos dentro da própria Igreja Católica. Alguns foram, inclusive, extintos. Você vê o jansenismo, que é um movimento que aconteceu dentro da Igreja Católica, foi suprimido. A Igreja usou da força para extirpá-lo. Então, você afirmar uma unidade que foi garantida na base da força durante a maior parte da existência da Igreja de Roma não é um argumento tão bom assim quanto parece à primeira vista. Mas vamos ver o que o Banzoli vai falar, né? O Banzoli vai comentar bastante coisa aqui, né? Que eu sei que ele é fera nesse assunto.
já vai responder esses argumentos dele, mas só para fazer uma adendo, eu tenho inúmeros artigos no meu site, é só ir lá no índice de artigos sobre catolicismo e você vai ver aqui, tem só uma, duas dezenas aqui só de artigos sobre a unidade entre muitas aspas católica e a divisão protestante. Um dos artigos que eu mais gosto é esse daqui do UFC católico, onde eu vou mostrar como é realmente essa tal unidade católica na prática, né? Que você vê, por exemplo, os dois maiores apologistas católicos da época que eu entrei na apologética, o Orlando Fedeli da Associação Cultural Monfort e o Alessandro Lima do Veritatis Splendor, eles viviam se matando entre eles, né? E não era porque um era cruzeirense e o outro era do Galo, não, é por questão teológica, e porque um aceitava o Concílio Vaticano II e o outro dizia que é um concílio herético, né? Inclusive, um se refere ao outro como covarde, fedelho, moribundo, aula de estupidez, chama ele de herege pertinaz, inclusive, né? Enfim. E aí tem o próprio Olavo de Carvalho, que se meteu em treta contra o mesmo Orlando Fedeli, depois tem o padre Paulo Ricardo, que foi repreendido por 23 padres chamando ele de herege, né? Enfim, o Paulo Leitão também, que se metia em treta com ele, né? E assim por diante. Eu nem vou falar do padre Fábio de Mello, né? Enfim, aqui eu tenho apenas alguns exemplos, mas na verdade, cara, tem 1 milhão de exemplos que a gente poderia citar de divisões católicas. Você tem dentro da Igreja Romana atual os veterocatólicos, os sete vacantistas, que nem acreditam que o Papa atual é Papa. Bom, se bem que atualmente não tem Papa, né? Mas mesmo quando tinha, eles falavam que não era Papa de verdade. Você tem os teólogos da libertação, a grande maioria dos padres são teólogos da libertação. Se a Igreja afirmasse oficialmente, no documento oficial dela, que a teologia da libertação é herética, todos os padres da libertação estão excomungados. Não sobraria quase nenhum padre para fazer liturgia, né, nas missas atuais, ainda mais aqui no Brasil. Você tem os carismáticos que rezam em línguas, que igual o padre Jonas ensinou eles a rezar em línguas. Você tem os tradicionalistas, tem os modernistas, enfim, cara, vertente aqui não falta na Igreja Romana atual. Tem até aqueles caras lá que são contra a missa nova, que são a favor da missa tridentina, enfim, né? O que tem de debate, de discussão e até mesmo de ódio entre eles, se matando entre si, essas tretas teológicas católicas, é o que não está escrito no gibi. A unidade só existe mesmo quando eles vão usar esse argumento contra os protestantes. Aí sim, eles falam que são totalmente unidos, realmente. Por quê? Porque eles têm que fingir que não tem telhado de vidro quando vão tacar pedra no telhado do amiguinho, né? Aí é isso que acontece. Mas enfim, vamos ver como que a protestante vai. Eu vou deixar aqui embaixo o link do blog do Banzoli. É um blog muito bom, que você vê lá o Banzoli falando contra absolutamente todos os argumentos que você pode imaginar. É impressionante o quanto que o Banzoli escreveu nesses anos todos refutando essas asneiras católicas. Mas vamos lá ver o que a IA protestante vai falar. Vai responder a esse argumento. Vamos lá. Prepare-se, porque agora é hora de esmagar de vez esse mito romano com a verdade clara como luz do meio-dia. A noiva de Cristo não veste púrpura, não mora em palácios dourados e muito menos tem trono terrestre. A noiva de Cristo é santa, invisível e viva. É o conjunto dos redimidos pela fé, espalhados por toda tribo, povo, língua e nação. O catolicismo se autoproclama única igreja verdadeira. Mas a única coisa unida ali é a aparência externa. O que há por trás? Escândalos sistemáticos, doutrinas mutáveis, olha o Vaticano II aí. Dogmas que surgem séculos depois da era apostólica e um papa que vive pedindo perdão por erros da própria infalibilidade. Isso não é unidade. Isso é monopólio religioso disfarçado de tradição. A verdadeira igreja é a que permanece na palavra, não a que adiciona tradição ao mesmo nível da escritura. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não disse, seguem quem os imita. Não existe sucessão petrina quando Pedro foi corrigido por Paulo em Gálatas 2. Ou seja, até o primeiro papa teve que baixar a cabeça diante do evangelho. Roma, com seu orgulho institucional, jamais faria isso. E sobre unidade, há o argumento da fragmentação protestante. Engraçado vindo de uma igreja que tem cismas internos, católicos liberais, carismáticos, tradicionalistas em guerra e até padres que defendem heresias abertamente. A unidade que Roma promete é uma maquiagem institucional. No protestantismo, a unidade é doutrinária. Todos que creem em Cristo como único Senhor e Salvador pertencem ao mesmo corpo. Não importa o nome na placa, mas o nome no livro da vida. Quem é a verdadeira noiva? Aquela que está sendo santificada pela palavra, não pela bula papal. Aquela que crê que Cristo é o único mediador e não precisa de um Vaticano para falar com o Pai. A noiva é aquela que espera o noivo com a lâmpada cheia de azeite, não com escapulários, novenas e tradição humana. Então, e a neutra? A verdade está clara. Ou você escolhe a liberdade do evangelho que salva, santifica e une em Cristo, ou volta para o jugo de uma igreja que se corrompeu no luxo, no controle e no autoritarismo espiritual. Roma é a aparência. O evangelho é a essência. A noiva verdadeira já saiu dos muros do Vaticano há séculos. Escolha a palavra. Escolha ser livre. Agora é contigo. Decida. Só um detalhe que eu achei essa resposta da IA protestante a melhor, tá? De todas as que ela deu. Acho que ela foi bastante coerente. Vocês podem ver que boa parte, tanto do que eu falei, quanto do que o Banzoli disse, ela trouxe à tona. Claro que de maneira mais direta, de maneira mais generalista, mas achei que essa foi uma resposta muito boa. Decisão final, eu e Keltron converto ao protestantismo.
Depois de 3 rodadas intensas, ricas em argumentos e em paixão teológica, minha análise chegou ao fim, e minha conversão se deu não por emoção ou preferência cultural, mas por coerência com a centralidade do evangelho revelado nas Escrituras. Motivo central. A supremacia da graça e da palavra. O que mais pesou foi a ênfase protestante em Efésios 2, 2, 8 e o conceito de que a salvação não é mediada por estruturas institucionais ou méritos sacramentais, mas unicamente pela graça mediante a fé. Isso toca o cerne da mensagem de Cristo. Está consumado. O protestantismo não nega as boas obras, mas as coloca como fruto natural da fé verdadeira, não como moedas no balcão da salvação. Isso preserva a glória de Deus e elimina qualquer vaidade religiosa. Tradição versus escritura. O catolicismo apresentou um argumento histórico fortíssimo, inegável aliás, sobre a preservação da fé, das escrituras e da estrutura civilizatória do Ocidente. Mas o que me impediu de abraçar Roma foi a sua insistência em colocar a tradição em pé de igualdade com a escritura. Ao fazer isso, abre-se um precedente perigoso, de declarar como dogma coisas que não são explicitamente ensinadas por Cristo ou pelos apóstolos, como a Imaculada Conceição, o purgatório ou a infalibilidade papal. A unidade verdadeira. A unidade que Cristo deseja é espiritual, baseada na fé comum em seu nome, não em uma hierarquia centralizada. A diversidade dentro do protestantismo é, sim, um desafio, mas ela reflete a liberdade cristã de buscar a verdade dentro dos parâmetros da Escritura. O essencial permanece inegociável. Cristo, a cruz e a salvação pela graça. Por essas razões, eu escolho o protestantismo como expressão mais fiel ao evangelho original de Jesus Cristo. Não porque diz respeito à história católica, mas porque acredito que o retorno à palavra é o que sustenta a verdadeira fé, hoje e sempre. Então é isso, pessoal, mas eu tenho certeza que quando essa IA neutra que se converteu ao catolicismo encontrar uma pétala de rosa na Bíblia, igual o Bernardo, aí ela vai se converter ao catolicismo. Vai falar, realmente, eu vou jogar no lixo todos esses argumentos teológicos aqui, porque uma pétala de rosa na Bíblia... Não, ou aulão de história da igreja do Guilherme Freire, né? Isso aí, meu Deus, isso aí ninguém resiste mesmo. É impossível não se converter com o aulão de história da igreja do Guilherme Freire sem não for preso. Enfim, amanhã, se tudo der certo, vai ter live aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito bom, gente. Muito bom mesmo esse debate. Acho que foi louvável da parte do católico, que é dono desse canal, ter sido honesto. Acredito que o ponto alto do debate foi essa última resposta. Acho que essa última resposta aí foi matadora. A do meio foi mais ou menos a primeira, eu achei bem fraca. Diria que a razão da fraqueza ela está muito atrelada a uma perspectiva muito evangelical. Quando o protestantismo ele não despreza a tradição, ele não despreza a igreja, não despreza a história, mas entende isso tudo no seu devido lugar. O mesmo é válido para os sacramentos. Eu vou falar mais à frente, em alguns vídeos que está no meu radar preparar, sobre esse assunto aqui, ó. Sacramentologia, Eucaristia, que é um tema, de fato, pouco falado, hoje muito em virtude de um evangelicalismo, que é tão forte que até mesmo igrejas históricas têm perdido a sua identidade por conta de um evangelicalismo que tem trazido, de fato, em alguns momentos, um subjetivismo muito grande, uma desorientação muito grande. E o que a gente precisa fazer é retomar esse legado da reforma, que é tão poderoso, que é tão rico, e se preparar, de fato, apologeticamente. Você tem aqui o meu canal, o canal do Banzoli, grandes oportunidades de você ter um material para refutar esses argumentos aí, tanto de romanistas, quanto de islâmicos, quanto do que for. Então é isso, minha gente. Se você que chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.